Nesses últimos cultos, eu tenho ministrado sobre chamado. Quem aqui é chamado por Deus? E nós temos um pessoal de Cafelândia hoje aqui, ó. Cadê o pessoal de Cafelândia? Pegou uma fileira inteira, ó. A nossa casa de paz lá em Cafelândia hoje vieram participar. Que bênção, né? Glória a Deus pela vida de vocês, né? Que bênção. Esses últimos dias a gente tem ministrado sobre chamado. E nós aprendemos sobre chamado que todos nós somos chamados por Deus. Todos nós somos chamados. Deus chamou a todos. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém. João 3,16. Marca minha estrelinha lá na escola dominical. Então todos são chamados. E Jesus vai dizer o seguinte: todos são chamados, mas poucos os escolhidos. Quem são os escolhidos então? Quem são os escolhidos? Poucos são chamados, mas poucos os escolhidos. Quem são os escolhidos? Os escolhidos é aqueles que responderam ao chamado. Jesus chamou e você disse sim. Então o chamado, quando a gente fala sobre chamado, o chamado não tem a ver com aquilo que você faz necessariamente na igreja ou para Deus. Porque você pode fazer muitas coisas para Deus. Você pode fazer muitas coisas na tua trajetória de vida para Deus. Mas o chamado, ele tem a ver com a obediência. Então é o fato de você obedecer a Deus. Nesse processo do chamado, a gente aprendeu que tem o nosso sim, é a salvação, é o nosso primeiro passo. A gente aprendeu que tem o processo, que é a santificação. Lembra que eu ensinei sobre isso? Chamada santificação. E esse processo dura a nossa vida inteira. Esse processo vai durar a nossa vida inteira. E nesse processo, quem lembra aqui a Márcia tentando me levantar no culto passado? Não conseguiu, nem o Norton conseguiu. Por quê? Porque eu não ajudei ele a levantar. Eu não me ajudei, eu queria ficar prostrado. Então a Bíblia nos diz que o Espírito de Deus nos ajuda nas nossas fraquezas, mas Ele nos ajuda, não faz tudo por nós. Beleza até aqui? É o processo de santificação. E aí, para a gente poder ter forças para conseguir vencer durante a trajetória da nossa vida, a gente precisa de algumas coisas. Semana passada eu preguei sobre a palavra, o chamado à palavra. Nós precisamos nos fortalecer aonde? Cadê a tua Bíblia então? Nós precisamos se fortalecer aonde? Na palavra. Tem que se fortalecer na palavra. A palavra é viva, ela é eficaz, ela é preparada para nós. Os mandamentos, as ordenanças de Deus, a palavra muda destinos, muda vidas. Por exemplo, abra comigo em Atos, capítulo 22. Novembro de 2002, mais ou menos novembro, era por ali, setembro, novembro, por ali, finalzinho do ano. Deus falou comigo através dessa palavra, me acordou de madrugada, sinistro, né? Deus acordar a gente de madrugada, acordou de madrugada, Dona Fátima. Deus me levantou de madrugada e na hora que eu abri o olho assim, ó, tum! Me veio no coração, Atos 22, versículo 21. Eu comecei a ler Atos 22, cheguei no versículo 21. Eu tinha 17 anos. Faz tempo, hein? Então o Senhor me disse, parecia que foi escrito para mim. Então o Senhor me disse, vá e eu o enviarei para longe aos gentios. Naquele momento, através da palavra, eu tive a certeza que Deus estava me chamando para o ministério. Eu já era um cristão, já servia a Deus, já era escolhido porque eu tinha respondido ao chamado, eu tinha obedecido a Deus, mas essa palavra mudou a trajetória da minha vida. Sabe quando eu pensei na minha vida em ser pastor de vocês? Nunca.
nunca planejei isso, mas essa palavra me trouxe até aqui. Então a palavra, meu querido, ela é o que você precisa, é uma das pernas que você precisa para poder andar nessa trajetória de salvação. Só que, claro que você pode andar com uma perna só, mas vai exigir um pouco mais de você, não é verdade? Vai exigir um pouco mais de você. Era lá para não molhar minha Bíblia. Você precisa de uma outra perna. Qual que é a outra perna? Está escrito ali no telão. Qual que é a outra perna? Então nós temos um chamado para oração. Fala comigo assim: eu sou chamado para oração. Então a oração é a outra perna que nos ajuda nessa trajetória de santificação, nessa caminhada. E a oração é para todos os cristãos, não é para uma pessoa só. Vai lá comigo em Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11. Deixa eu tomar um gole da Coca-Cola aqui que está derramando. É brincadeira, é água, tá, queridos? Lucas capítulo 11, versículo 1. Estão comigo aí? Quem está comigo dá um glória a Deus. Quem está vendo o WhatsApp dá um amém. Quem está no Instagram dá um aleluia. Deus me revela aqui, viu? Lucas capítulo 11, versículo 1. Certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou aos discípulos dele. Ele lhes disse: quando vocês orarem, digam: Pai, aí é o Pai Nosso, né? Está na versão de Lucas aqui: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dai-nos cada dia o nosso pão cotidiano. Amém. Continua, né? Mas os discípulos de Jesus, um dos primeiros pedidos que eles fizeram para Jesus, depois de começar já a andar com Jesus, é assim: nos ensina a orar. O cristão precisa aprender a orar. É claro que eu posso orar por você, é claro que alguém pode orar por você, como nós oramos aqui, intercedemos por você, isso faz parte da igreja. No entanto, nós precisamos aprender a orar. E Jesus, ele tinha uma vida de oração, e a vida de oração dele inspirava os discípulos. A vida de oração de Jesus inspirava os discípulos. Você quer ver alguns exemplos da vida de oração de Jesus? Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1. Amor, um minutinho. Marcos capítulo 1, versículo 35. Ó, sobre a vida de oração de Jesus, presta atenção aqui, ó. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Jesus podia ter orado em casa, não podia? Mas esse exemplo não é o único. Jesus acordou de madrugada, saiu da casa dele e foi para um lugar de oração. Foi orar, passou o restante da madrugada orando, em oração. Outro exemplo, Mateus capítulo 26, versículo 36. Também sobre a vida de oração de Jesus, ó. Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e lhes disse: sente-se aqui enquanto eu vou ali orar. Era de noite e Jesus tinha ido com os seus discípulos nesse jardim orar, de noite. É a vida de oração de Jesus. E ali, especialmente nesse momento aqui, Jesus ia de costume orar no Getsêmani, nesse jardim, mas especialmente nesse dia, foi o dia que prenderam Jesus.
e foram buscar ele lá no lugar de oração. Outro exemplo da vida de Jesus de oração. Vamos voltar para Lucas, Lucas capítulo 5, versículo 16. Diz assim: mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Então, em alguns momentos, Jesus se retirava para um lugar solitário e ele ia orar, sozinho também. Alguns momentos ele orava com algumas pessoas, com um monte de gente, em alguns momentos ele orava sozinho. E aí você pensa assim: meu Deus, que perca de tempo. Eu sei que você pensa isso. Meu Deus, acordar de madrugada para orar, gastar minha noite orando, ou então em tal horário orar. A maioria das pessoas pensa que é perca de tempo. Mas aí você vê o exemplo de Jesus. Os discípulos querem aprender a orar porque eles estão vendo o que está acontecendo na vida de Jesus. Ele vê o exemplo da oração, mas vê também o resultado da oração. Por exemplo, por causa do tempo de oração de Jesus e da dedicação dele na oração, olha o que acontecia. Marcos capítulo 6, versículo 38. Vai lá comigo, Marcos capítulo 6, versículo 38. É a passagem da multiplicação dos pães e dos peixes. Jesus, um homem consagrado, tinha uma vida de oração, e olha o que acontecia. Versículo 38 em diante. Perguntou ele: quantos pães vocês têm? Verifiquem. Quando ficaram sabendo, disseram: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus ordenou que fizessem todo o povo assentar-se em grupos na grama verde. Assim eles se assentaram em grupos de 100 e de 50. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu o pão, e partiu os pães. Em seguida, entregou aos seus discípulos para que servissem ao povo, e também dividiu os 2 peixes entre todos eles. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram foram 5.000 homens. O exemplo da vida de oração de Jesus, os discípulos vê na mão de Jesus 5 pães e 2 peixes alimentar uma multidão, uma multiplicação. Quem aqui tem orado, tem pedido para Deus multiplicação na sua vida? Bênçãos de Deus. Quem aqui quer prosperar, por exemplo? Os discípulos vendo Jesus falou assim: Senhor, nos ensina a orar também? Nos ensina a orar também? Eu vou ensinar vocês a orar então. Vem cá que eu vou ensinar você. Você vai orar assim, ó. Olha só, Mateus 17, um outro texto. Mateus 17, versículo 14. Do 14 ao 18. Uma outra passagem. Por causa da vida de oração de Jesus, olha o que acontecia. Quando chegaram onde estava a multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse: Senhor, tem misericórdia do meu filho, ele tem ataques e está sofrendo muito. Muitas vezes cai no fogo ou na água. Eu o trouxe aos seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus respondeu: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Traga-me o menino. Jesus repreendeu o demônio, ele saiu do menino, que daquele momento em diante ficou curado. Ou seja, os discípulos estão vendo que o esforço deles, sem a oração, é igual querer derrubar uma árvore com um machado que não tem fio, não tem corte. Está ali batendo na árvore e vai a vida inteira para derrubar aquela árvore e sofrendo, e não vai levar adiante o trabalho. Mas Jesus passa um tempo de oração. Durante o dia ele está com as pessoas, mas Jesus é um homem consagrado à oração em vários momentos, a gente vê na palavra. Ele gasta ali segundos resolvendo um problema, enquanto os discípulos levam a vida inteira para resolver os problemas. Jesus tem toda a vida dele de oração e gasta segundos resolvendo o problema. Não quer dizer que ele não vai ter dificuldade, não quer dizer que ele não vai enfrentar provações, tentações, problemas, dificuldades, vai ter tempestades, mas ele vai gastar
minutos, segundos para resolver, porque ele é um homem consagrado. Outro texto, Marcos capítulo 4, versículo 37. Marcos 4, 37. Diz assim: olha lá, dona Renate, é para a senhora, viu? Dona Renate completou 79 anos e ano que vem vai fazer 80. Nós já vimos no calendário, está todo mundo convidado, está marcado para o dia 4 de agosto, vai ser domingo, nós vamos fazer uma festa de aniversário para a dona Renate aqui na igreja. É a nossa líder de célula mais experiente, né? Olha aí, ó, mais experiente, a dona Renate, fez aniversário. Fizeram surpresa para ela. Ela não viu a publicação no Instagram, né? Alguém fala para ela que a gente publicou, porque ela não tem Instagram. Mas nós colocamos até na internet, dona Renate. Colocamos a foto da senhora. Marcos capítulo 4, versículo 37. Levantou-se um forte vendaval. Já aconteceu isso com a sua vida ou não? Já levantou um forte vendaval na sua vida? Já levantou um vendaval que você fala, e agora? Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia enchendo de água. Jesus estava na polpa, dormindo com a cabeça sobre o travesseiro. Aí você vai perguntar assim, pastor, mas eu tenho que orar quanto? Você tem que orar o seguinte, ó, o seu tempo de oração, a sua quantidade de oração tem que ser o suficiente para você conseguir dormir no meio da tempestade. Quando você conseguir dormir no meio da tribulação, quer dizer que você está orando tempo suficiente. Enquanto você se apavora, sai chutando cachorro na rua, fica tudo nervoso, quer dizer o seguinte, que você está orando pouco. Quer dizer que a sua vida de oração ainda está fraca. Você é aquele incrédulo ali, perverso, que Jesus falou que não vê a hora de ficar longe de você. Fala assim, eu não aguento mais esse cara sem fé. Eu já fiz isso 1000 vezes, ele me viu fazer e ele continua sem fé. E aí Jesus levanta, os discípulos acordaram e clamaram, mestre, não te importas que nós morramos? Quer dizer, você não vai fazer nada, amigo? O que significa ter você no barco aqui que você não vai fazer nada por nós? Ele se levantou, olha só o sossego de Jesus, mas eu acho que ele era paraguaio, não pode. Eu estava quando a gente morou no Paraguai, eu falo Paraguai, desculpa, não é no mau sentido. Eu nunca vi um paraguaio morrer de ataque cardíaco. Não me lembro, pelo menos, do tempo que eu morei lá. Deve ter, mas eu não vi. Só se a gente começou a influenciar eles, né? Precisamos afetar eles já. Sossego, meu vizinho, às vezes me chamou para uma janta, um almoço, debaixo do pé de manga, a gente estava comendo lá tranquilo, sossegado. E começou a armar aquele tempo de chuva. Aquela nuvem preta começou a formar lá no Rio Iguaçu. Eu olhei de longe, assim, o vento, sabe como é aquele vento, aquele cheiro de chuva? Significa que o negócio está chegando. E aí as folhas do pé de manga começou a cair, e os irmãos sossegados, tomando tererê, conversando, baitecô, xirá, yandejara, tandeira, maçá, e ali sossegado. Eu falei, meu Deus do céu, vai vir uma tempestade, amor. Eu cutucando a Márcia, amor, vai cair um negócio aí, vai cair uma tempestade, vamos correr, vamos levantar. E os irmãos nada, eu falei, eu não vou me apavorar. De repente começou, tuque, 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 a chuva, as gotas de chuva. E eles não levantavam, quando a chuva despencou, cada um catou um prato, foi para dentro de casa e ficou sossegado tomando tererê o restante da tarde. Se fosse você, meu querido, você já tinha saído no primeiro soprinho do vento. Jesus levantou sossegado, ele se levantou, 39, ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar, aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez completa bonança, fizeram festa. Aonde que Jesus aprendeu a acalmar a tempestade? No tempo dele de oração. Aonde que Jesus aprendeu a aquietar o vento? Nas madrugadas, nas noites, nos momentos de oração dele. Quanto mais oração, mais afiado está o machado. Quanto menos oração, mais embotado, mais sem corte está o machado. E a gente fica penando.
Aí a gente vai só cada vez tropeçando mais, cada vez se decepcionando mais, cada vez sofrendo mais. Não se iluda, a Bíblia diz que no mundo nós vamos ter aflições, mas Jesus disse: tenha bom ânimo, eu venci o mundo, vocês também vão vencer. É por isso que os discípulos chegam a Jesus e dizem: Senhor, me ensina a orar. Quem aqui não quer aprender a acalmar a tempestade? Quem aqui não quer aprender, se preciso for, repreender um demônio, curar um enfermo? Quem quer aprender? Eu vou te ajudar. Quando tiver uma experiência, eu vou chamar você. Agora os irmãos já não querem nem olhar para mim mais. Mas quem quer aqui multiplicar o 100ão do bolso? Oh Jesus, aquela garopa, que seja um cardume agora, Senhor. É ou não é? O lobo, eu nem sei se existe mais, deve ter entrado em extinção também, né? O bendito do lobo lá, o lobo-guará. Oh Jesus, abençoa que tenha uma alcateia aqui no meu bolso. Você quer essa multiplicação? Você quer? Mas a vida de oração é ela que vai definir na vida de um cristão o roteiro da vida dele. Na época do nazismo, você vê que na igreja também é cultura, 1945, final da guerra, Segunda Guerra Mundial. Naquele período de guerra, os aliados contra a Alemanha e os seus aliados ali com ela, alguns pastores cristãos também foram perseguidos. Por exemplo, teve um pastor chamado Dietrich Bonhoeffer. Ele é um pastor que foi exilado nos Estados Unidos no período da guerra, porque também Hitler perseguia também os cristãos. Judeus, cristãos, entrava tudo num balaio. Esse homem, diante de uma tribulação, e tinha tudo para ficar murmurando, porque nessa hora da guerra, da tribulação, vai aparecer 1000 pessoas para apontar o dedo e dizer para você: cadê Deus? Cadê Deus no meio dessa desgraceira aqui? É ou não é? Na hora que está tudo certo, palmas para você. Na hora que o negócio arrochou, cadê Deus? Cadê meu Deus? Cadê o teu Deus? É igual quando as pessoas falam da igreja, falam assim: nossa, quando está feliz com a igreja, fala assim: nossa pastor, a nossa igreja é uma bênção, né? Agora quando eles estão chateados, eles falam assim: nossa pastor, a tua igreja, pelo amor de Deus, hein? Aí eu falo: então agora o filho é meu quando dá problema, agora é nosso quando está tudo bem. A igreja é nossa, meu querido, não vem com essa conversinha não. Dietrich Bonhoeffer, para os alemão aí, ó, cadê os descendentes de alemão aí? Lê o livro dele, chama O Discípulo. É um baita de um livro. Você vai do começo ao fim, só alemão para entender mesmo, porque o bicho é profundo. Ele disse o seguinte: ele foi perguntado: por que você ainda ora? Diante de toda essa, por que você ainda ora? Sabe o que ele respondeu? Eu oro porque eu sou cristão. Matou a pau. Por que você ora? Eu oro porque eu sou cristão. Ou seja, se um cristão não ora, será que é cristão? Mas pastor, a correria. Mas pastor, não sei o quê. A dopamina, essa tal da dopamina agora. A dopamina. Sabia que você também tem geração de dopamina na oração? O mundo quer substituir a oração. O mundo quer substituir pela meditação. Não a bíblica, a meditação transcendental. Satisfação. Porque a oração é o que vai colocar o teu interior em ordem. A oração conecta a sua vida com o Criador do universo. A oração é aquilo que vai ajudar você para resolver esse monte de problema que a gente arruma na trajetória da nossa vida. A oração, a sua vida de oração vai definir o seu destino como cristão, a sua trajetória como um cristão.
Mateus, aí, glória a Deus, aleluia. Vamos ver se tem mais alguém para dar um glória a Deus e um aleluia aí. Mateus 21, versículo 13, vai lá comigo, Mateus 21, versículo 13. Mateus 21, versículo 13, diz assim: só de eu pregar sobre oração, você já está com preguiça. Eu já estou vendo na sua cara. Só porque eu estou pregando de oração, você já está com preguiça até da pregação para ter que orar. Depois nós vamos fazer uma oração para quem está com preguiça de orar aqui. Vai vir todo mundo na frente está com preguiça, e nós vamos orar, repreender esse espírito do Zé Comé em você. Esse espírito do Zé Comé vai repreender da sua vida, vai mandar ele longe. Mateus 21, versículo 13 diz assim: e lhes disse, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões. A igreja é uma casa de oração. É por isso que a tarefa mais importante que a gente tem para fazer, o ministério mais importante que a gente tem para executar, o chamado, um dos chamados mais importantes que a gente tem para executar é a oração. A oração é uma das nossas pernas que sustenta a nossa vida. É a oração. A oração é uma das nossas pernas na trajetória cristã que vai sustentar a nossa vida. Em Atos capítulo 1, nós vemos uma igreja que foi ensinada por Jesus a orar. Jesus, em Atos capítulo 1, está no momento que ele vai embora, vai para o céu. Ele vai enviar o Espírito, mas ele ainda não enviou, ele só deixa uma direção para a igreja. A direção era a seguinte: fiquem em Jerusalém até que vocês sejam revestidos de poder. Ele falou isso para 500 pessoas. Foi uma das últimas pregações de Jesus. Paulo vai dizer, ele pregou para 500 pessoas ouviu ele dizer isso. No entanto, lá em Atos capítulo 1, aí chega no 2, onde é o derramamento do Espírito Santo, dessas 500, tem 120 só naquele cenáculo. A pergunta que eu faço é o seguinte: cadê as 380? Ou uma pergunta ainda melhor: o que tirou as 380 do lugar de oração? O que foi que moveu essas 380 pessoas do lugar delas de oração, onde elas deveriam estar? O que tirou elas dali? Comicho. Tinha formiga na cadeira, só pode. O que moveu elas dali? O que moveu essas 380 pessoas dali? Você tem que se perguntar isso. Porque talvez elas são as mesmas coisas ou semelhantes que estão tirando a gente do lugar de oração. Eu vou lá resolver não sei o que, eu não sei aonde, eu tenho que fazer não sei o que, estou com preguiça, estou desanimado, é muita luta. O que será que tirou? Aí uma outra pergunta importante é o seguinte: o que manteve as 120 ali? 380 saiu fora, mas 120 ficou. O que manteve essas 120 pessoas ali no lugar de oração, perseverando em oração? E aí vem o Espírito Santo em Atos capítulo 2, essas 120 pessoas foram cheias do Espírito Santo. Ali nasceu a igreja, o movimento que a gente chama igreja. Ali nasceu. E ali você vê o Espírito Santo agora se movendo através dessa igreja, uma igreja que ora. Atos capítulo 5, a gente vê Pedro, que foi preso por causa do Evangelho. Em Atos capítulo 5, ele está preso. E a Bíblia fala assim, que a igreja estava de portas fechadas, mas mantendo oração incessante pela vida de Pedro. Olha só, oração incessante significa uma oração que não para. E naquele momento que ele estava mantendo oração incessante, de madrugada, um anjo desceu na prisão, abriu as portas da prisão, não precisou nem de advogado para Pedro, bastou sair dali, chegou na porta da casa onde a igreja estava orando, surpresa, chegou, por causa da oração incessante da igreja.
A igreja então tem um chamado. O chamado para a igreja é a oração. O chamado para o cristão é a oração. Nós temos que se esforçar para orar, para buscar a Deus. E o orar não é só falar, é ouvir também. Às vezes a melhor oração que você faz é o teu silêncio. Espírito Santo, eu preciso te ouvir. E se você começar a ter intimidade com Deus e prestar atenção, você vai perceber o quanto Deus fala com você e guia a sua vida. E aí, com certeza, nós vamos se meter em menos enrascado. Durante toda a trajetória da igreja, tem muitos movimentos de oração, muitos e muitos e muitos. Alguns chamam a atenção. Por exemplo, o movimento metodista nasceu em movimentos de oração. John Wesley e o irmão dele, que começou esse movimento dentro de uma universidade, começaram se reunindo para estudarem a palavra e para a oração. Nos diários de Wesley, a gente vê que a vida dele de oração era todos os dias. Acordava 2 horas antes dos seus compromissos e gastava 2 horas em oração. Billy Graham, por exemplo, numa das trajetórias dele, foi lá onde viveu Wesley. Billy Graham é bem mais para frente. O lugar onde John Wesley orava tem a marca dos joelhos dele. Era ali que todos os dias ele gastava o tempo dele em oração. A gente vê, por exemplo, os morávios, que era um outro movimento da época de Wesley, inclusive. Os morávios, que hoje é onde foi a Iugoslávia, é a Tchecoslováquia, eu acho que, se eu não estou enganado hoje, aquela região, Sérvia, aquela região ali. Naquele lugar os morávios viveram, e eles começaram uma reunião de oração, e essa reunião não parou durante 100 anos. Uma igreja pequena, se você vê a igreja, você se admira, uma igreja que divide isso aqui em 4, é o tamanho da igreja dos morávios. Mas todos os dias, durante todas as horas, 7 horas, durante 24 horas, durante 7 dias a semana, por 100 anos, essa reunião de oração durou, um atrás do outro, um atrás do outro, um atrás do outro. Não tinha telão, não tinha iluminação, não tinha nada, mas tinha oração incessante da igreja. O movimento Morávios foram um dos movimentos que mais enviou missionários pelo mundo afora durante a trajetória deles. Eram jovens que marcaram a geração deles. A gente vê outro exemplo, já citei aqui algumas vezes, o exemplo na Coreia do Sul, que depois da Segunda Guerra, na Guerra Fria, se dividiu Coreia do Norte e Coreia do Sul. Uma ficou direcionada pelo comunismo, outra pelo capitalismo. Foi fechada com as Coreias, era uma Coreia só, foi fechada no meio, parentes, ficou um para um lado, outro para o outro, nunca mais se viram. Porque você não pode sair da Coreia do Norte. Aliás, nem você pode entrar sem uma autorização bem explicadinho. Mas na Coreia do Sul, um movimento de oração começou a se levantar, no meio da miséria. As pessoas, elas tinham tanta escassez de alimento, tanta falta de comida, que eles acabaram, diz os historiadores, que acabou as folhas das árvores, de tanto chá que fizeram para comer. Começaram a comer até os cachorros da rua. Por que se come cachorro na Coreia? Por causa do tempo de fome, aprenderam a comer cachorro, para sobreviver. Mas foi nesse momento que nasceu, diante de toda a tribulação que eles viveram, foi nesse momento que pessoas começaram a orar, começaram a buscar a Deus, subiam nas montanhas da Coreia, e várias montanhas eram chamadas montanhas de oração. Até hoje há um movimento forte de oração na Coreia do Sul. Igrejas enormes nasceram lá em Seul. Três grandes igrejas, megas igrejas, foram por muito tempo as maiores do mundo. As maiores do mundo. Incessante na oração. Nós temos nos Estados Unidos, no estado do Kansas, um movimento conhecido como International House of Prayer, Igreja Internacional de Oração. Se entrar no YouTube e colocar IHOPKC, I Hope KC de Kansas, se colocar no YouTube, você vai achar uma reunião de oração que já fazem mais de 20 anos que começou e não parou mais.
transmitida ao vivo agora. Qualquer lugar do mundo pode participar, e desse movimento de oração surgiram muitos movimentos de oração. E eu aprendo com isso o seguinte, que todo movimento de oração traz os seus benefícios. E o maior benefício que nós estamos aguardando, dobrando os nossos joelhos e clamando, é a segunda vinda de Jesus. Apesar de dizer na palavra que nos últimos dias o amor de muitos esfriarão, diz isso em Mateus 24, que até os escolhidos, alguns perderão a sua paixão por Cristo. No entanto, meus queridos, presta atenção aqui, no entanto, quando Jesus vier, Ele vai vir num tempo de grande avivamento da igreja. E quando eu digo avivamento, não é um estádio lotado. Quando eu digo avivamento, não é uma banda famosa, conhecida no mundo inteiro, porque são cristãos, olha que banda legal, é cristã. Não é com um pregador famoso que é conhecido no YouTube, no Instagram, não é isso não. Quando eu digo avivamento, estou dizendo uma igreja que ora, uma igreja que aprendeu a orar. E eu quero chamar você no nome de Jesus. É Jesus quem está chamando essa igreja para uma vida de oração. Jesus está chamando você hoje aqui para a oração. Não sou eu, não é a igreja metodista, não é o pastor Fernando, não é um ministério da igreja que está chamando. Se você está sentindo esse toque do Espírito Santo, é Jesus quem está te chamando para uma vida de oração. Jesus está te chamando para um tempo mais intenso de oração, para um tempo mais real de oração. O apóstolo Paulo vai dizer que nós devemos orar sem cessar. Eu gostaria que você ficasse de pé e nós vamos terminar esse momento orando. As nossas orações são levadas para os céus através do Espírito Santo. Quando você dobra o seu joelho e você ora, o Senhor ouve a sua oração. E é por isso que nós oramos assim. Sempre nós oramos com o nosso coração e oramos: Senhor, nós colocamos isso em Tuas mãos, em nome de Jesus. Nós oramos em nome de Jesus. Nós estamos diante de Deus no nome de Jesus. E o Espírito Santo de Deus leva nossas orações até o Pai. E a Bíblia nos diz em 1 Timóteo 2,5 que só existe um intercessor. Jesus está do lado do Pai, lado direito do Pai, à destra do Pai. Quando Ele subiu aos céus, Ele sentou à destra do Pai. Os nossos pedidos chegam, como Apocalipse diz, como um incenso suave. As nossas orações são como um incenso suave, chegando às narinas do Pai. Jesus, então, nos representa diante do Pai. E é por isso que a oração incessante da igreja é um sinal da segunda vinda de Jesus, porque na hora que a igreja estiver com essa oração incessante ao redor do mundo, talvez ninguém vai estar vendo, mas tem uma oração incessante acontecendo. Jesus com o Pai olha para Jesus e diz: chegou a hora, vá buscar a sua igreja. Entendeu? Diante da oração incessante, Jesus está diante do Pai. É assim que as coisas acontecem, é assim que acontecerão. Por isso que ninguém sabe o dia nem a hora, somente o Pai, porque o Pai saberá a hora e dizer: meu filho, vai buscar a igreja. Muitos são chamados, poucos escolhidos. Nessa trajetória nós precisaremos de santificação, porque sem santificação ninguém verá Deus. E para nos santificarmos, nós precisaremos da palavra. A palavra é o nosso norte. E nós precisaremos dobrar o nosso joelho para ouvir o Espírito Santo. Talvez você está como os discípulos hoje, dizendo: Senhor, eu não sei orar. Eu quero então dizer para você: comece, dobre o teu joelho e comece. Talvez você vai orar dentro do teu caminhão. Talvez você vai orar lá no chão da tua empresa,
Ou talvez você vai orar lá no fundo da sua casa. Talvez você vai orar na beira da tua cama. Talvez você vai sair da sua casa e vai até o lugar de oração, a sala de oração. Mas o que nós precisamos é dobrar os nossos joelhos e clamar. Jesus está te chamando. Eu não sei quantas vezes Ele vai precisar te chamar, mas enquanto te houver oportunidade, meu querido, Ele vai te chamar. E eu espero que você diga assim: Espírito Santo, aqui está a tua igreja, faz o chamado, Deus. Feche os seus olhos, coloca a mão no seu coração. Espírito Santo, aqui está a tua igreja, faz o chamado. Chama a igreja para a oração. Planta no nosso coração, Pai, essa semente da oração. Espírito Santo, nos ensina a orar. Senhor Jesus, nos ensina a orar. O Senhor disse que nós devemos orar com perseverança. Nos ensina a orar com perseverança. Nos ensina a sermos perseverantes. Levanta a tua igreja, Pai. Levanta jovens aqui na oração. Levanta pais aqui em oração. Levanta mães aqui em oração. Levanta pessoas que dobrem os seus joelhos, Pai, pela sua família, pelos seus filhos, pelos seus pais. Senhor Deus, em nome de Jesus, planta no nosso coração um anseio por te encontrar. Planta no nosso coração um desejo, Pai, Senhor Deus, do Senhor vir até nós e buscar-nos. Planta no nosso coração, Senhor Deus, essa convicção. Jesus, pessoas que estão aqui, que foram escolhidas e chamadas no ventre das suas mães, pessoas que carregam promessas, Pai, dadas pelo Senhor aos seus pais. Senhor, em nome de Jesus, vem restaurar a vida de oração. Pessoas, Pai amado, que já estão há tantos anos te servindo, mas que não oram mais, já não buscam mais como amavam e buscavam, Senhor, que estão com as lamparinas apagadas. Senhor, em nome de Jesus, derrama do teu óleo, Pai, sobre essa vida, trazendo renovo na vida de oração, trazendo renovo, Senhor Deus, na vida de oração, e acendendo esse fogo de novo nas suas vidas. Nós te agradecemos, nós te louvamos por esse momento. Nos guia nessa semana e nos abençoe, Deus, em nome de Jesus, amém. Quem aqui foi abençoado com essa palavra?